Boa noite, estamos começando mais uma live. Parece que não está muito boa, mas nós vamos tentar mais uma vez. Mais um pouquinho de paciência. Wilson. Nós estamos com um pouquinho de dificuldade para a gente começar. Vamos continuar tentando. Vamos ver se o Wilson chega. Convidei novamente o Wilson. Talvez seja a internet que esteja ruim. Vamos ver se o professor Wilson consegue entrar. Eu peço um pouquinho de paciência de vocês, porque nem sempre a internet nos ajuda. Agora deu Agora certo, sim. Wilson. Só que você está com a cabeça virada. Acho que se Ah, você... tá bom, deixa eu virar o celular aqui, então, assim fica melhor, né? Isso. Agora sim. Eu estou te ouvindo bem, estou te vendo bem. Ah, tá bom. Pronto. Deixa eu Deu colocar. certo. Deu. Que bom. Então, seja bem-vindo, Wilson. Obrigado, Antônio A Carlos. São nossa... problemas de tecnologia que o pessoal nos desculpe aí, né? Sim, isso acontece mais do que você possa imaginar, né? Então, eu dou boa noite a todas e a todos que estão aqui nos acompanhando ao vivo, as pessoas que poderão vir assistir tanto no nosso canal do YouTube ou na nossa página do Instagram, né?
Antes da gente começar propriamente dito, eu tenho. Como é que a gente vai proceder? Eu vou passar alguns avisos no primeiro momento. No segundo momento, eu vou apresentar o professor Wilson e, depois da apresentação, vou passar a palavra a ele. Ele terá mais ou menos entre 20 a 30 minutos e depois a gente passa para uma conversa, um diálogo sobre o assunto que ele abordou ou outros que, porventura, a nossa possa instigar a nossa conversa, a nossa discussão. Então, é assim que a gente vai proceder. Então, a primeira coisa que eu gostaria, eu tenho três pequenos avisos e gostaria da atenção de vocês, que é o seguinte. A primeira, o primeiro aviso é um pouco uma justificativa por que nós estamos fazendo lives aqui pelo o meu endereço e não pelo da ABS. É que nós só temos 739 seguidores e a Meta só faz live a partir do ano passado, só permite lives a partir de 1.000 seguidores. E essa é a razão pela qual nós temos uma campanha que eu peço que vocês nos acompanhem nessa campanha, intitulada Abs é Mil. Né? Essa campanha Abs é Mil, o nosso objetivo é chegarmos a 1.000 seguidores. E a gente tem uma série de promoção, livros dos nossos associados, na medida que a gente atingir essa meta. Então, o objetivo dessa campanha é a gente ampliar o número de seguidores para que a gente possa voltar a fazer lives, né? E ter uma maior comunicação com os nossos associados da ABS. Então, por favor, eu pediria que todos vocês compartilhassem as coisas da ABS e seguissem a ABS, quem ainda não é, claro, né? O segundo aviso é para dizer que as inscrições, nós postergamos as inscrições para o terceiro congresso da ABS até o dia 20 de março. Então, essa é a última semana. Quem ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva, submeta a proposta de comunicação. O nosso congresso vai ser entre 1º e 4 de junho, em Belo Horizonte. Nós teremos 5 convidados estrangeiros, né? Inclusive o presidente da Sociedade Internacional do Século XVIII estará aqui conosco. A presidenta passada da sociedade também, a professora Penélope, o atual é o professor Daniel Fuda, e colegas franceses estarão aqui. Então, nós teremos 2 franceses, um espanhol, um alemão e uma inglesa. Então, nós teremos uma diversidade de tendências do século XVIII, né? Gente da história, da literatura, da filosofia, de diferentes matizes, né? E o congresso ele será realizado concomitantemente com o 11º Simpósio de Filosofia da Dignidade Humana, vinculado à Faculdade de Direito. Então, é um momento muito particular, muito rico, da gente conversar com vários pesquisadores. Nós teremos pesquisadores de todas as regiões do país, gente também de Portugal, né, se inscreveu. Nós temos mais de 100 inscritos, desde alunos de graduação e após graduação, e o encerramento do evento vai ser em Ouro Preto. Então, o último dia nós teremos a conferência, nós teremos uma visita guiada ao Museu da Inconfidência, e o encerramento vai ser uma conferência do diretor do museu, que vai nos brindar com a sua presença e nos cedeu o espaço, porque no dia 4, né, é véspera de feriado, inclusive, muita gente já vai ficar, passar o final de semana em Ouro Preto,
E nesse dia, no feriado, é o dia de Corpus Christi, então Ouro Preto vai estar um pouco cheia, mas nós teremos acesso ao museu mesmo sendo feriado. Então, não deixe de se inscrever. Última semana, literalmente, né? E o terceiro aviso que eu gostaria de deixar para vocês é o seguinte, é que a nossa live de abril será no dia 19 de abril e nós faremos algo diferente. Nós teremos uma live com ah, com 4 participantes. Nós vamos lançar os livros, né, da nossa. Uma das nossas atividades, né, um dos nossos objetivos da ABS é promover, é valorizar a produção científica, acadêmica dos seus associados. E nos últimos 2 anos, nós começamos uma campanha de valorização e premiação das melhores dissertações e teses sobre o século XVIII, de todas as áreas, né? Então, o prêmio, né, é um diploma, uma medalha, como melhor tese, melhor dissertação, e também a publicação da dissertação e da tese em livros em e-books. Então, nós vamos disponibilizar esses livros, já estão editados, já estão prontos, e nós vamos publicizá-los com a live no nosso site no mês que vem. Então, esse ano, nós teremos 4, porque eram 2 teses e 2 dissertações muito boas. A comissão ficou sem saber decidir qual delas, então a gente acabou valorizando, né? Uma como a melhor tese, outra melhor dissertação e a outra como menção honrosa. Então, foi algo assim excepcional que a gente gostaria que nos próximos anos isso se repetisse, né? Então, você que terminou a sua dissertação, a sua tese este ano, no segundo semestre nós vamos continuar publicizando o edital para a gente publicar, né, divulgar a sua pesquisa, né, dentro desse nosso programa de valorização de jovens pesquisadores, certo? Então, anotem aí 14 de abril. Tá? Desculpe, 19 de abril às 19 horas. E nós teremos a presença dos 4 ganhadores, certo? Bom, acabamos o nosso os nossos avisos, e aí eu vou passar para apresentar o professor Wilson Paiva. O professor Wilson, ele tem a graduação em Pedagogia na Universidade Federal do Pará, tem mestrado em Filosofia pela Universidade Federal de Goiás, é doutor em Filosofia da Educação pela USP, e ele realizou estágio pós-doutoral, né, em Cultura e Educação pela University of Calgary, Canadá, isso foi em 2014, pela Sorbonne University em 2020, e ambos com bolsas da CAPES, né? E também fez um estágio na Universidade Autônoma de Madrid, com bolsa da Fundação Carolina, né? Ele é professor adjunto da Universidade Federal de Goiás, lotado na Faculdade de Educação, atuando nos cursos de Pedagogia, nas licenciaturas e no programa de pós-graduação em Educação da UFG. É líder do grupo de pesquisa internacional da rede, o GEI Rousseau, né, o grupo de estudos interamericanos em Rousseau, e do grupo Philocult, grupo de estudos em cultura e educação, ambos vinculados à Faculdade de Educação de Goiás. Coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Filosofia da Educação. Ambos grupos cadastrados no diretório do grupo de pesquisa do CNPq. Então, o professor, ele tem, além de ser associado da nossa ABS, né, da Associação Brasileira de Estudos do Século XVIII, é membro da ANPOF, é membro da Sociedade Portuguesa de Filosofia,
colabora com várias revistas, né? É, e o ano passado, o professor lançou 2 livros, não, o ano passado não, foi o ano passado, foi Ensaios Reunidos, Cultura, Sim. Política e Educação, né, Uhum. Isso. pela Dialética, e em 2024 lançou o livro A Estalta de Glauco, 8 conferências em Rousseau. Né? São os 2 livros mais recentes do professor. Então, professor, eu agradeço o senhor por ter aceito o nosso convite, né? Muito obrigado pela presença e eu passo a palavra para o senhor, para você, o senhor, não vou chamar de você, viu? Desenvolver a sua fala da melhor forma. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Antônio Carlos, eu que agradeço. E você ia me obrigar a chamá-lo de senhor também. Ainda bem que vamos ficar no você, que fica melhor. Eu quero agradecer ao seu convite, agradecer também à ABS 18, né, a todos os seus membros, saudar aos membros e também àqueles que nos assistem aqui nessa noite. Quando você me fez o convite, eu fiquei realmente lisonjeado. É sempre bom participar dessas lives, porque mantemos, assim, digamos, a chama rousseauista viva e também fazemos aquilo que um colega meu aqui da Universidade Federal disse, que é a popularização da ciência, da filosofia, da educação, e tudo isso é importante não só para a CAPES, não é? CNPq, Sucupira, mas é importante também para nós, enquanto realização pessoal. Então, fiquei lisonjeado com o convite, e quando você citou o livro Ensaios Reunidos, eu quero só dizer aos nossos ouvintes que o livro que foi lançado no ano passado foi esse, Ensaios Reunidos, Cultura, Política e Educação. No entanto, o tema desse livro não é vinculado ao século XVIII, embora tenha algumas coisas que passem pelo século XVIII, e nem sobre Rousseau, embora eu discuta alguns aspectos também sobre Rousseau. Mas quais são esses ensaios? São ensaios que eu escrevi ao longo dos 15 anos. Apresentei alguns ensaios em congressos, como, por exemplo, o primeiro, que é sobre a saudade como essência da alma lusitana. Eu apresentei num congresso de lusofonia no Canadá, em Toronto, na Universidade de York. O artigo foi publicado lá por uma revista e depois eu ampliei e virou esse ensaio para o primeiro capítulo. Depois, no segundo capítulo, eu discuto sobre a cultura brasileira e a condição do homo brasilianus, que eu chamo homo brasilianus para dar ao povo brasileiro uma espécie, digamos assim. E eu levanto uma tese nesse ensaio, até de forma jocosa, por brincadeira, mas ele pode ser levado a sério, que é a tese de que nós somos formados pelo aspecto da ramalhagem. Então, eu levanto a teoria da ramalhagem, que somos um povo evidentemente ramalhado, quer dizer, misturado em todas as formas, não só de forma étnica, mas cultural, religiosa e etc. Bom, depois o terceiro artigo, o terceiro ensaio, é sobre os jesuítas, que eu chamo de os mestres do paraíso e as raízes culturais. Na sequência, eu discuto a filantropia ilustrada, que tem um pouco a ver com o século XVIII, porque eu trato do Barão de Macaúbas, que é da passagem do XVIII para o XIX, um grande filantropo brasileiro. Depois eu falo dos estadistas virtuosos, né, que é uma coisa rara no Brasil, praticamente não temos estadistas, e o último ensaio é sobre os intelectuais, que é um tema que é muito caro a mim, não tenho produzido muito nisso, mas é uma reflexão que eu gosto, estudar os intelectuais. Então eu analiso 3 intelectuais brasileiros, que é Garcia de Rezende, Delgado de Carvalho e J.P. Fontenelle. E faço um apêndice com Aquilino Ribeiro, que é um intelectual português, e José Saramago. Bom, isso foi só um aspecto geral do livro, para vocês terem uma noção, uma ideia geral. Agora, quando eu te respondi, Antônio, falando, não, vamos falar sobre o Estátua de Glauco, que é o livro que foi lançado em 2024, esse sim
foram 8 conferências que eu elaborei quando eu estava ainda em Paris. Assim que cheguei, comecei a trabalhar essas conferências ao longo do ano de 2021, e depois só com revisões e etc. é que eu coloquei em prática. Então, vamos falar da gênese dessa obra, a gênese da estátua de Glauco. Bom, primeiramente, eu quero dizer aos nossos ouvintes que Glauco, essa figura, ela é bastante polissêmica, digamos assim, porque na cultura grega nós temos aí 4 ou 5 heróis com esse nome. Nós temos, inclusive, um filósofo, que é o irmão de Platão. Então, quando Platão cita lá na República sobre Glauco, não tem nada a ver com a metáfora que eu utilizo. Eu utilizo nesse livro uma mistura do Glaukos, do cintilante, daquela divindade marinha lá da Grécia Antiga, que varia das tradições. Umas falam que é filho de Sísifo, outra fala que é filho de Poseidon, e por aí vai. Mas o que acontece é que um personagem da mitologia tornou-se, devido a uma erva que ele comeu, ou devido a, digamos, o beneplácito de algumas fadas, ele tornou-se uma divindade e começou a ser então adorado pelos pescadores. Em seguida, os pescadores fizeram uma estátua dedicada a essa divindade, só que essa estátua ficou lá à beira do mar e veio a onda, né, veio todo o processo de deterioração do mar, com as algas, as conchas e etc. E essa estátua foi se deteriorando. Ela era linda, porque tratava-se de uma divindade, a beleza da sua divindade. Mas o que acontece é que ela foi deteriorada e ficou, como diz o próprio Rousseau, um monstro. Não é só Rousseau, outros autores também falaram da estátua de Glauco. E a passagem de Rousseau, deixa eu ver se eu encontro aqui rapidinho. Tá aqui, eu separei aqui algumas leituras. Então, Rousseau diz no segundo discurso, ele diz assim: como a estátua de Glauco, que o tempo, o mar e as intempéries tinha desfigurado de tal modo que se assemelhava mais a um animal feroz do que a um deus, olha a comparação que Rousseau faz. A alma humana, alterada no seio da sociedade por milhares de causas sempre renovadas, pela aquisição de uma multidão de conhecimentos e de erros, pelas mudanças que se dão na constituição dos corpos e pelo choque contínuo das paixões, por assim dizer, mudou de aparência ao ponto de tornar-se quase irreconhecível. Essa é a frase de Platão, de Rousseau, né, no segundo discurso, de onde eu tiro essa ideia da estátua de Glauco. Bom, essa passagem, Antônio Carlos, sempre me encantou. É uma passagem que eu lia desde o mestrado. Eu lia e ficava encantado com essa passagem. Mas o que Rousseau quer realmente dizer aqui com essa passagem? Depois eu fui me inteirando, veio o doutorado, mas algo me ficou assim na mente, que é uma passagem pouco explorada, que deve ser explorada um pouco mais, entendida de forma mais aprofundada e assim por diante. Muito bem. Nos estudos do doutoramento, né, na USP, sob a orientação da professora Maria de Fátima, eu desenvolvi a minha tese dividindo-a em 2 partes. A primeira parte eu trato da natureza e do homem natural, e a segunda parte eu falo da sociedade, precisamente a sociedade e a educação. Então, nessa segunda parte, eu dedico um capítulo, cujo título é O Espetáculo da Desfiguração à Estátua de Glauco. Então, já tenho aí na tese uma exploração dessa ideia, do que significa a estátua de Glauco na metáfora russoniana. Bom, quando eu fui para o pós-doutoramento lá em Paris, sobre a supervisão da Celine Spector, ela me chamou a atenção para alguns aspectos dessa passagem. Então, ao conversar com ela, e o meu projeto de pesquisa lá foi em cima dos jardins de Rousseau, certo? Eu fui pesquisar jardim. Aí eu fui para diversas partes lá, na perspectiva estética, e andei por todo o interior da França, fui para Genebra também, tirar fotos. A partir daí é que surgiu aquele e-book, que eu acho que já todo mundo conhece, que é um e-book bilíngue, que é O Jardim de Rousseau, né? Rousseau e a Estética dos Jardins. Muito bem. Nessa pesquisa, eu aprofundei um pouco mais a compreensão da visão estética de Rousseau, sobretudo do jardim, quando ele valoriza o jardim inglês,
e condena o jardim francês, que é simétrico, que usa topiaria no corte das plantas, que é bastante matemático, enfim, cartesiano. Então, para Rousseau, o jardim ele tem que ser organizado numa espacialidade mais à inglesa, né, sem similitude, sem nenhuma reta, e etc., tal como ele descreve no romance Júlia Nova Heloísa, o Jardim do Eliseu. O Jardim do Eliseu é assim, parece a própria natureza. Bom, quando eu estava lá, pensando isso, veio o problema da pandemia. Eu tenho que inserir aqui o problema pessoal que eu tive, né? Com a pandemia, eu tive que ficar 2 meses parados, fechados praticamente no apartamento, e com os livros da biblioteca da Sorbonne. Então, eu peguei vários livros, eu peguei emprestado, e estava com os livros, não podia nem devolver, porque a universidade fechou. Muito bem, durante esses 2 meses, eu fui aprofundar a leitura estética. E aí eu tive a ideia de elaborar essas conferências. Eu pensei, assim que voltar ao Brasil, eu vou oferecer ou como curso, como disciplina na pós-graduação, ou então um conjunto de conferências, um ciclo, na verdade. E foi o que resultou. Então eu pensei em cada tema, pensei nos convidados, mas como os convidados eram muitos, eu pensei, e agora, quem eu vou convidar? E acabei convidando mais assim por proximidade de tema e por aqueles que eu tinha me relacionado mais recentemente, né? Então, o que tem como pano de fundo, que eu possa dizer, desse livro, do ciclo de conferência e do conjunto dessas 8 conferências? O pano de fundo é que eu busco uma unidade no pensamento de Rousseau, né? Eu tenho desde muito tempo, essa ideia da unidade, e para mim esse pano de fundo, essa unidade, é a perspectiva estética. De onde vem essa ideia? Da ideia de Rousseau do homem decaído, da estátua de Glauco. No entanto, quando ele diz, e o Starobinsky explora isso muito bem lá em várias obras, aliás, em 3 obras que ele explora, ele vai dizer o seguinte, que a essência dessa estátua está ali. Quer dizer, ela foi coberta apenas como um véu da deterioração do mar, que na comparação de Rousseau é o véu da corrupção social. No entanto, o que é original está ali velado. Então você precisa ter todo um processo de desvelamento, que para mim é pela educação, mas não é uma educação simples, é uma educação estética. Então, para mim, é uma coisa que eu estou defendendo agora, nos últimos estudos que eu estou fazendo, a partir de 2 projetos de pesquisa, e com meus orientandos também, é que Rousseau, antes de Schiller, ele defende uma educação estética do homem. Tanto que Schiller, ao escrever a sua obra, Educação Estética do Homem, ele inicia o seu livro com uma citação de Rousseau. Então, ele era leitor e conhecedor dessa perspectiva que Rousseau vai desenvolver. Bom, deixa eu falar assim rapidamente como que o livro está organizado, depois eu volto para fazer algumas observações. O livro está assim, são 8 conferências e 8 capítulos. O primeiro, o título é Eu Só, Notas sobre a Vida, a Glória e o Ocaso de um Solitário. E quem foi convidada para comentar esse primeiro capítulo foi a professora Carlota Boto. E, inclusive, a professora Constança, ela comentou, disse que gostou muito desses títulos, porque ela os considerou muito criativos, por causa desse primeiro item. Eu só, o outro segundo, sobre o Carvalho, e assim por diante. Então, nesse eu só, o que eu faço? Um levantamento da vida de Rousseau, principalmente da sua infância, da sua adolescência, das caminhadas que ele fez, que foi justamente aí que começa a perspectiva estética das viagens. Inclusive, eu estou com um doutorando agora da Colômbia, sob a minha orientação, fazendo justamente essa pesquisa. Ele defende que Rousseau é o filósofo do movimento das viagens e etc. Defendeu não, ele qualificou agora e vai defender até agosto. O segundo capítulo, que é a segunda conferência, chama-se Sob o Carvalho, Visões da Natureza e do Homem Natural. Quem comentou foi a professora Helena Escher, e esse capítulo chama atenção porque eu tento trazer a centralidade da discussão para a natureza.
tanto a natureza física quanto a natureza metafísica. Porque aí eu levanto uma tese também de que, como diz o Jean Errard diz que na enciclopédia francesa, na época de Rousseau, existiam 7 conceitos para o sentido de natureza. Rousseau dá um 8º conceito, na minha visão, que é o sentido de natureza com N maiúsculo. Esse natureza com N maiúsculo é quase que uma divindade. Mas ele não é uma natureza divina, como a gente vai encontrar em Spinoza. Não. Ele é uma dimensão da natureza um pouco mais elevada, quase metafísica. Bom, a Helena, no comentário dela, aqui na página 97, ela diz assim: Paiva não nos abandona à angústia da corrupção, mas tece considerações sobre a possibilidade de um resgate humano pelas artes. Bom, nas discussões que tivemos, né, uma das coisas que nós discutimos há aí, nessa perspectiva, um otimismo? Bom, eu assumi o meu otimismo, eu acho que Rousseau não é pessimista enquanto ele pensa a educabilidade humana, as possibilidades de educação. Ele é pessimista quando ele analisa a condição humana, quando ele analisa o homem em sua realidade histórica, sócio-históricas. Aí sim, né, nós temos aí o primeiro e segundo discurso que não deixam dúvida nenhuma. No entanto, ele não seria otimista, ou não seria embasado por um certo otimismo, se não escrevesse o Emílio. O Emílio é isso, essa demonstração de que há a possibilidade de um resgate da estátua de Glauco. Porque a originalidade ela está simplesmente velada. Mas quem é ou o que é que vai fazer esse resgate? Aí a Helena entendeu bem, né, ela captou bem a ideia da segunda conferência, que é pelas artes. Por isso que eu digo que o pano de fundo e a unidade do pensamento de Rousseau está na estética. Não é na política, não é na pedagogia e nem na antropologia, é na estética. Bom, o terceiro capítulo, o título é Ao redor da fogueira, aqui, o brilho do outro e o ardor da sociedade. Esse capítulo foi comentado pelo Genildo Ferreira da Silva, lá da Bahia. E nesse capítulo eu tento desenvolver a ideia de que ao redor da fogueira, quando Rousseau descreve lá no segundo discurso, quando é que o homem saiu da condição do estado de natureza e começou a encontrar-se, quando ainda não havia nem linguagem, portanto não havia símbolo, não havia cultura, mas os homens começaram a se encontrar a partir do poço de água, quando essas mulheres iam buscar, ou pela a fogueira e depois pela caça. Muito bem, nessa fogueira, seja na fogueira ou seja no poço de água, mas eu pego a fogueira como símbolo aí, como significativo, ao redor dessa fogueira, para mim, é onde tudo começa. Ou seja, é aí que está a gênese da desigualdade. Não é lá no cercar de terra, alguém que cercou a terra disse isso aqui é meu. Não, não é lá não. É bem antes. A desigualdade começa na perspectiva estética. Quando um vê o outro dançando melhor e entra ali a inveja, naquele outro entra o orgulho e por aí vai. Então essas diferenças que se tornam desigualdades por causa da imposição da condição ali de talento é que é a gênese da desigualdade. Bom, aí partimos para o quarto capítulo, ou quarta conferência, que é Mas eu não tenho jardim, propriedade, vida social e legitimidade, comentada pela professora Maria de Fátima Simões Francisco, minha ex-orientadora na USP. Por esse capítulo, eu continuo aquilo que adiantei lá atrás no terceiro, e faço uma análise de várias passagens de Rousseau, mas sobretudo do episódio das favas, do Emílio, em que ali há uma lição ética, uma lição da propriedade privada. Bom, o que eu defendo também é que esse episódio não é uma lição sobre a propriedade privada tucur, é uma lição moral, como bem defende também a Maria de Fátima, ela concorda comigo nesse aspecto. Porque algumas pessoas, como por exemplo a Vera Waxman, minha colega do Rei Rousseau, lá da Argentina, e também a própria Celine Spector, eu sentei para conversar com ela sobre isso, as duas têm uma perspectiva interessante, mas eu acho que elas não chegam ao cerne da questão. Porque o cerne da questão não está
exatamente na propriedade privada. Então nós temos aí uma certa influência da marxista, pode ser, que nos faz olhar para a propriedade e dizer, está aí o problema. Não é. É uma lição ética, sobretudo, a lei, certo? Porque senão no contrato e no próprio Emílio, também se nós olharmos o discurso da economia política, nós vamos ver que Rousseau não é contra a propriedade privada. Bom, o próprio Emílio, ele não é obrigado a ter terra. Não é uma questão assim peremptória. E por isso é que ele foi ser marceneiro. E essa ideia de marceneiro também, não que eu discuto aqui nesta obra, mas a ideia de marceneiro é quase que uma cópia, porque tem influência cristã, meio calvinista aí de Rousseau. Mas interessante é que, se a gente vai no original grego da Bíblia, Jesus era marceneiro, traduz para marceneiro, mas não é. Lá o original grego é tecton. Tecton é de onde vem arquitetura, é o construtor, é o pedreiro. Então, Emílio não é bem o construtor pedreiro, Emílio é o marceneiro. E o marceneiro é aquele que fazia móveis rococó na época do século XVIII. Quer dizer, tinha que ter um conhecimento esplêndido de arte, concepção artística, para você ser um marceneiro. Então você tem aí o Emílio já numa introdução da arte de forma aprofundada. Bom, vamos continuar, depois podemos voltar nisso. A quinta conferência é o veneno como remédio, a terapêutica de uma doença inusitada, que foi comentado pela professora Maria Constança Pérez Pissarra. Nesse capítulo, eu desenvolvo a ideia do veneno, que é trazida, na verdade, pelo Starobinsky, né? Quando ele diz que o veneno, em certas doses, ele pode ser utilizado como remédio. Porque para Rousseau, o problema, ou seja, o mal, quando nós falamos de teodiceia, né, nós pegamos o termo que alguns filósofos usam. Muito bem, a teodiceia russoniana, ela isenta Deus como autor do mal. Ela isenta a natureza, e ela isenta o próprio homem, mas o homem em si. Então, quando ele diz assim, eu acho que está no Emílio, isso, lá mais ou menos na metade do Emílio, quando ele diz assim, homem, não procures o autor do mal, és tu mesmo esse autor. Ele está dizendo, aí a referência não é o homem em si, mas é o homem histórico, o homem social que ele tem diante dele. Ele está falando do degenerado. Muito bem, então onde que está a origem do mal, a gênese do mal, ou seja, a teodiceia? Eu costumo falar para os meus alunos, dar um exemplo, do fogo. O fogo é um fenômeno, ele não é um objeto concreto, é um fenômeno. Ele só vai existir a partir do momento que ele for provocado, seja por uma faísca, por um raio, ou um fósforo, ou um isqueiro. O mal em Rousseau é fenomênico também nesse mesmo sentido. Quer dizer, ele existe, mas se ele for provocado. Se não for provocado, ele não existe. E a provocação do mal é justamente no atrito dos primeiros encontros da humanidade. Lá ao redor da fogueira, ao redor do poço, onde houve um certo atrito de comparação, atrito de comparativo, e houve uma superioridade, onde nasce aí ou desenvolve o amor próprio, aí sim você tem a origem do mal, a teodiceia russoniana. Então, complementando isso, lá com o episódio das favas, se trata de uma lição ética, se trata de uma questão ética, no entanto, a solução, ela não está precisamente na ética, não está precisamente na política, ela está na pedagogia, que está inserida na estética. Então, a solução estética, com a aplicação das artes, na devida medida, porque as artes, para Rousseau, são veneno, mas na devida medida serve como remédio. Seriam, portanto, doses homeopáticas? Aqui, nessa conferência, eu digo que sim, porque quando Rousseau fala que as artes devem ser utilizadas para adoçar a ferocidade dos homens, ele diz isso no primeiro discurso, ele está falando exatamente dessa terapêutica, vamos dizer assim, cultural, né? E é nesse sentido que o teatro, a festa camponesa ou qualquer outra utilização das artes serve para esse propósito. Não que o teatro seja pedagógico em si, não é isso. Eu concordo aí, o Luciano Façanha faz bem essa observação, concordo plenamente com ele. É muito mais a festa camponesa, por exemplo, porque o Emílio é levado para observar
os camponeses e ver nas festas camponesas, na alegria do campo, ver alguma coisa de bom. Quando ele é levado ao teatro, é levado apenas para criticar, analisar, dizer, olha como é organizado o teatro. Agora compare. No teatro você tem as pessoas acima, no tablado, sobre os outros, e a audiência só observando e etc. Enquanto que na festa camponesa, não. Não há palco, todos são iguais, todos festejam por igual e por aí vai. Então tem toda uma interpretação aí fenomenológica da festa camponesa. E nesse aspecto, o Antônio, é que eu, não exatamente dessa conferência, mas foi nesse aspecto que eu fui no Pygmalion. Aí eu não sabia que havia uma tradução, depois a Constância me mandou, mas eu não sabia, então fiz a tradução e foi até publicado, ampliado em forma de artigo, com o título Rousseau e as Artes, uma leitura do Pygmalion. Porque, para mim, o que eu pude observar ali? Que a Galateia, ela não ganha vida pela força dos deuses. Nós vamos seguir ali o ato, né? O ato escrito por Rousseau. O que há, na verdade, é uma metempsicose do próprio escultor que funde a mente dele com a obra. Funde aí os alter egos. Você sabe que Rousseau gosta muito de trabalhar os alter egos, né? O Emílio é um alter ego de Rousseau, o Jean-Jacques Preceptor, o Saint-Preux, o JJ lá e Rousseau lá e em certos aspectos até o francês lá dos diálogos, né? Rousseau, juiz de Jean-Jacques, são todos alter egos de Rousseau. E o que é interessante, inclusive eu estou preparando uma apresentação agora dos diálogos lá para o Chile. O que é interessante que eu pude perceber é o seguinte, é que nos diálogos você tem 3 personagens, mas no fundo, aparece um quarto personagem. Que quarto personagem é esse? É um personagem que está implícito, que é totalmente fictício. Que personagem é esse? É Rousseau, o pai. Chega no momento ali que ele fala o pai bondoso, porque Rousseau não foi pai, os filhos foram todos entregues lá no orfanato, né? Então, mas ali nos diálogos ele apresenta um Rousseau bondoso, que ama os filhos e tudo mais, aquela construção fictícia de alguém que seria o melhor pai do mundo. Então aí nós temos um quarto personagem, um quarto Rousseau aí. E no final da peça, o que é interessante, é que tem um diálogo entre o escultor e a escultura, né, que ganham a vida de alguma forma. Ele diz assim, és tu só, eu te dei todo o meu ser, não viverei mais a não ser por ti. Eu acho essa frase emblemática. Eu acho que essa frase é quase que assim uma confissão de Rousseau, dele para ele mesmo, falando assim para toda a sua obra. Porque Rousseau só vive mesmo pela sua obra. Porque o Rousseau é aquele Rousseau que abandonou os filhos e etc, etc. Briguento, criou confusão com todo mundo, tinha uma paranoia de perseguição e etc. Mas o Rousseau que aparece nas obras é um outro, e que contribuiu imensamente para a modernidade, né? Inclusive aqueles que falam mal, igual o Samuel Johnson, que é um filósofo conservador que escreveu os livros Os Intelectuais, e coloca Rousseau no primeiro capítulo. E por mais que ele fala mal de Rousseau, chama Rousseau de um louco, mas ele diz assim, esse foi o intelectual que mais influenciou a modernidade. Então ele reconhece a influência de Rousseau. E a influência é tão grande, não só na educação, mas na política, em todos os aspectos. E agora estou discutindo com os meus orientandos a influência dele na estética. Não eu faço isso sozinho, claro que não. Luciano Façanha faz isso há muito tempo, a Constância também faz há muito tempo, e muitos outros. Mas eu estou falando muito disso, batendo nessa tecla, porque é o eixo que conduz todas essas conferências. Bom, continuando. A 6ª conferência é Não vejo traços da mão humana, jardinagem e razão sensitiva. Foi comentado pelo Luciano Façanha, e nesse capítulo eu me reporto a Saint-Preux e ao jardim de Júlia Nova Luísa. Precisamente a fala de Saint-Preux, quando ele entra no jardim, ele olha assim, fica encantado e diz, não vejo traços da mão humana. Mas aí, quando eu estava lá em Paris, conversando com Christophe Martin, ele disse assim, mas muito cuidado, porque o senhor de Volmar chega e diz, você vê isso, mas a mão
de Júlia está por trás de tudo aqui. Então, realmente, quer dizer, por mais que você apague os traços da mão humana, mas é uma natureza reproduzida pelas mãos humanas. É uma perspectiva meio órfica e tal, que a gente vai encontrar em outros aspectos estéticos da obra de Rousseau. Por exemplo, no quarto livro do Emílio, a gravura do original, claro, que tem aquelas gravuras, né? Que é o que eu vou levar aí para discutir, apresentar aí em Belo Horizonte. A quarta gravura, ela é Orfeu cantando os primeiros hinos, ou ensinando os primeiros hinos aos homens e ensinando o culto a Deus. Então tem a figura lá de Orfeu, rodeado por alguns animais, algumas pessoas assim, encantadas, olhando de baixo para cima. Essa figura é bastante significativa, certo? Por quê? Porque ao redor dele tem uma natureza. Aí pode se perguntar, essa natureza é a natureza intacta? É a natureza original? Ou é uma natureza copiada? Bom, o que eu utilizo na comparação dessa perspectiva de reprodução da natureza, seja na figura, seja na descrição do Eliseu, é a ideia de que essa natureza ela é reproduzida, certo? Ela não é simplesmente copiada. Aí não tem uma mimesis platônica, nada disso. É reprodução mesmo, reprodução em pequena escala. É o caso dos jardins. É a conclusão que eu chego no livro Rousseau e a Estética dos Jardins. Quer dizer, é uma reprodução em tamanho menor, mas da própria natureza. Bom, aí é uma discussão que eu tive também com a Catherine Larrère, e tem uns livros dela com o marido, né, Larrère e Larrère, em que ela fala que é preciso atentar para a natura naturans e a natura naturata. Então, a natura naturans é essa intacta, original e etc. E tem a naturata reproduzida, que ela está falando da paisagem, e que ela entra nos aspectos estéticos. Mas eu acho que em Rousseau não é nenhuma coisa nem outra. É uma que eu chamo de natura facti. Criei um conceito aí para poder qualificar essa natureza aí entre a naturans e a naturata. Porque nenhuma coisa nem outra. É facti. Ela é feita, reproduzida pelas mãos humanas, como o Jardim do Eliseu, mas não tem traços da mão humana. Bom, e indo para a finalização, o sétimo, o título é Nada se faz sem elas, Mulher e Mulheres no Contexto Social. Foi comentado pela Jacira de Freitas. Esse capítulo está meio assim fora do eixo estético, mas não sai totalmente. Mas eu não quis deixar de aproveitá-lo, porque é um tema que eu venho discutindo há muitos anos. Apresentei um texto lá no nosso congresso no Paraná, depois na PUC de São Paulo, discutindo com as colegas mulheres, não é? E eu quis aprofundar esse tema aqui na sétima conferência. Eu já publiquei 2 artigos sobre isso, que eu acho que Rousseau é o seguinte, ele cria, ou ajuda a criar, obviamente, porque outros também fizeram isso, a imagem de uma mulher idealizada, a mulher romântica, a coquette, não é? Bom, mas o que acontece é que quando as feministas, igual a Mary Wollstonecraft, faz a crítica de Rousseau, eu acho, e a Badinter também, eu acho que elas são injustas. Injustas porque é um equívoco de leitura achar que Rousseau é essa figura misógina, que não valoriza as mulheres, etc. Né? Eu acho que outros autores não valorizavam muito menos que Rousseau. Por exemplo, o Dr. Gregory, né, tem um livro muito famoso que é A Father's Legacy to His Daughters, né, a herança de um pai para suas filhas. Ele dizia com todas as letras que a mulher tinha que ficar em casa. O Fenelon também, de L'Éducation des Filles, também fala isso claro. A própria mulher, Madame de Genlis, escreveu um livro, L'Éducation publique des Femmes, que também deixa isso sugerido. Vamos ver outra, quer ver? Madame d'Épinay escreveu Les Conversations d'Émilie, e quando você lê Les Conversations d'Émilie, você vê que ali tem uma mulher para ficar em casa, que tem que aprender a fazer o bordado, tem que costurar, e etc, etc. Entendeu? Quer dizer, por que só colocar a culpa em Rousseau, pegar Rousseau como bode expiatório? É claro que ele não valorizou. A valorização, assim, excessiva, de grande impacto, veio mesmo com Olympe de Gouges,
e com a própria Wollstonecraft. Mas eu não cobro isso de Rousseau, certo? Eu até acho que Rousseau reconhece bem quando ele diz lá nas Confissões, on ne fait rien dans Paris que par les femmes. Não se faz nada em Paris sem as mulheres. Olha, Antônio, é um texto, é um tema complexo, que não está esgotado, eu continuo refletindo sobre isso, e fica para depois. E, por fim, a estátua de Glauco, que é a última conferência, o desvelamento e a renovação da figura, é o subtítulo. Foi comentado pelo Cláudio Dal Bosco, meu colega lá da Universidade de Passo Fundo. O que eu resumo aí? Eu resumo toda a obra, né? Por isso que ela leva o título, Estátua de Glauco. Eu resumo a ideia de que há em Rousseau essa perspectiva de uma formação estética do homem. E aí eu pego a fala de um filósofo romeno, que é o Basile Munteanu, não sei se assim pronuncia o nome dele, que ele diz o seguinte, que Rousseau é um homem contraditório, mas ele gostava, ele era consciente dessas contradições e gostava disso. Bom, eu não acho que seja contradição, eu acho que ele é paradoxal, obviamente, né? Ele porque ele mesmo assume seus paradoxos, mas eu desenvolvi a ideia de que ele é bipolar. Eu peguei essa ideia, a partir de algumas discussões que eu tive com uma orientanda minha de doutorado, que terminou, que é a Sara Araújo, mas também a partir dessa turma nova aí, sabe? Dessa quarta geração, não sei, essa molecada nova aí, igual o Moisés Rodrigues da Silva, que foi orientando da Helena, e eu participei da banca dele. Ele publicou um livro agora, que é a tese, que é o estático e o dinâmico no pensamento moral e político de Rousseau. E tem também o Rafael, né, que foi orientando de quem? Do Rodrigo? Rafael de Araújo e Viana Leite. Ele usa a ideia de pêndulo. A partir do Rafael que eu peguei essa ideia de pêndulo e passei para a Sara. E aí que eu concluo isso aí nessa perspectiva, que na dinâmica e no processo pendular de Rousseau há uma pendulação estética que leva à formação humana. Seria mais ou menos isso. Não sei se eu esgotei o tempo, Antônio. Nós temos ainda 5 minutinhos. Só? Temos 5 minutinhos. É porque quando a gente passa de 1 hora, o Instagram pode cair a qualquer momento. Aí eu não gostaria de correr o risco. Mas eu acho que foi ótimo. Acho que foi ótimo. Acho que a gente teria que fazer uma outra live para a gente poder discutir. Mas como o nosso congresso está chegando, daqui a pouco a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouquinho mais, né, sobre isso. Eu só gostaria de fazer 2 observações, justamente para te Uhum. ouvir um pouco mais, para a gente aproveitar esses minutinhos que nos resta. Então, o primeiro deles é que eu acho extremamente importante, né? Essa ideia da gente ter um autor com o qual a gente lida, a gente estuda, a gente se debruça, né? Aí, desde o seu mestrado, ou seja, isso já tem cerca de 20 anos, se você juntar o mestrado e o doutorado, né? Sim, verdade. Então você tem aí o referencial, é Rousseau, é século XVIII. Por que eu estou dizendo isso? Porque você comentou, não, é porque o livro sobre o que você publicou, o último, né, de Os ensaios 2020. reunidos. Isso, os ensaios reunidos não são diretamente de Rousseau, mas os referenciais são Rousseau, né? Os referenciais, as Então, expressões, os conceitos. Então sim, você usa Rousseau como aquilo que Foucault chama de uma caixa de ferramenta, né? Você isso. usa os referenciais de Rousseau para pensar outras coisas, né? Sim, sim. Outros conceitos, outras situações. Então, isso eu penso que é de fundamental importância Uhum. é, a gente valorizar isso. O segundo aspecto que eu gostaria de te ouvir é que essa perspectiva que você tem, e o que eu concordo e sigo, né, de você ter um referencial sólido como Rousseau,
para a vida, né? Não apenas a vida pessoal, mas sua vida profissional, acadêmica, mas que isso tem tudo a ver com, certamente, com a sua vida pessoal, né? O Rousseau uhum, acaba sendo um referencial não só acadêmico. uhum, Como você percebe essa distinção entre esse Rousseau enquanto um referencial teórico, metodológico, para pensar o mundo atual, para pensar os problemas atuais, e uma certa tendência que é crescente hoje da filosofia, em que há uma crítica feroz à modernidade, de modo muito particular, os autores clássicos, como Rousseau, como Locke. Ontem eu falava lá no colóquio Hobbes Rousseau e mostrei o título de uma revista, cujo título do artigo de um professor da Austrália é John Locke na lata do lixo da história. Então, é uma coisa assim, então é, os modernos, eles não têm nada a uhum, nos dizer, nada a acrescentar, vamos jogá-lo na lata do lixo da história, uhum, né? uhum, Porque eles são misóginos, eles são isso, eles são escravocratas, eles são isso, eles são sim, aquilo. Então, aham, como você pensa em lidar com esse paradoxo de nós trabalharmos com um autor moderno como Rousseau, que nos ajuda a pensar hoje, e essa nova tendência de jogar para a lata do lixo da história esses autores tão importantes para a modernidade? Como é que você uhum. pensa isso? É isso que eu gostaria de, né, te ouvir um pouquinho mais. Eu acho que desconsiderar qualquer autor de uma ignorância grosseira. Todo autor tem alguma coisa a contribuir, né? Seja lá desde a Grécia Antiga até os pós-modernos, digamos assim, porque eles falam alguma coisa. Agora, é, a, a quantidade de que você aproveita, ou a forma como você aproveita um autor ou outro, aí vai depender de tendências, digamos, políticas, teóricas que você tem. A modernidade, para mim, ela é basicamente russoniana. Isso eu percebi a partir da pedagogia, quando, na graduação ainda, quando nós lemos o Emílio, e eu percebi que toda a educação estava baseada naquela perspectiva que Rousseau apresenta no Emílio. Tanto que deu base para todo o desenvolvimento da escola nova no século XIX e XX. Todos os escola novista, por mais de 10, 20, até John Dewey foi influenciado por ele. Então, esses autores que criaram pedagogias distintas, se você for olhar na origem delas, está Rousseau. Na psicologia, Piaget, ao criar as metodologias experimentais e também falar a respeito das fases cognitivas da criança, ele estava bebendo na fonte russoniana. Tanto que ele foi ser presidente do Instituto Jean-Jacques Rousseau, em Genebra. Então, Rousseau basicamente configura a educação moderna, configura a política moderna, ele configura toda a modernidade, ou pelo menos ajuda a configurar de forma bastante substancial. Então, negar a importância de Rousseau francamente, de uma ignorância muito grande, não se pode fazer isso. Agora, é claro que eu leio muitos outros autores do século XVIII, XVII. Eu gosto muito da perspectiva de John Locke, gosto muito da perspectiva do Adam Smith, por exemplo, teoria da moral, dos conceitos morais, por exemplo, é um livro brilhante, certo? A perspectiva que John Locke desenvolve para a educação, eu só aí concordo com Rousseau, que não se deve filosofar com criança, né? O John Locke defende que você tem que refletir com a criança desde cedo, e Rousseau critica e eu concordo. A pedagogia moderna concorda com isso, a não ser alguns, né, alguns filósofos que defendem, igual Matthew Lippmann, que defende que tem que se ter filosofia com criança. Eu estudei isso também, eu estudei o Lippmann, mas não concordo com ele. Então, nesse concordar e discordar, é que eu fui, talvez, construindo aí a minha base teórica, o meu construto teórico, que me dá, assim, vamos dizer, uma perspectiva de olhar o mundo e me relacionar com ele. E aí, como você disse, vai além de uma ferramenta, vamos usar essa palavra, de uma caixa de ferramenta para a academia, para o meu trabalho. Você acaba olhando o mundo de uma forma também
embasada por esses autores. Então, quando eu olho o mundo, eu olho muito a perspectiva russoniana. Da estética, então, para mim, se eu pudesse, eu sairia plantando árvores aí para tudo quanto é lugar, né? A perspectiva do contrato social também. Eu acho que Rousseau está muito mais próximo dos, não que eu queira classificá-lo, mas ele está muito mais próximo dos liberais clássicos do que outra tendência, né? E na vida política, na vida prática, eu sou muito mais um liberal clássico do que outra coisa também. Então, eu acho que há uma certa identidade, né, daquilo que você pensa, como vê o mundo, dessas leituras que você faz. A educação, então. Agora, se por acaso, igual um dia um aluno me perguntou, professor, quem que você acha que está certo, Thomas Hobbes ou Rousseau? O Hobbes que fala que o homem é o lobo do homem, ou Rousseau que fala que o homem nasce aí um anjinho? Eu disse, olha, nenhum nem outro. Eu acho que a condição humana, ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Quer dizer, são duas perspectivas distintas da mesma realidade, né? Duas faces da mesma moeda. Mas, professor, e você usa, o mesmo aluno, mas você usa essa metodologia de Rousseau, né, em sala de aula? Não, de jeito, não tudo, mas muita coisa, é claro que eu utilizo. Agora, se você achar que a pedagogia, a educação, a prática de sala de aula vai ser à la Jean-Jacques Preceptor, não vai funcionar na educação de hoje que cobra currículo e tudo mais. Mas serve como perspectiva para pensar os processos pedagógicos. Isso sim. Sim. É. Não, muito bom, Wilson. Eu concordo com você. Tem uma última, já que a gente temos mais 2 minutinhos, eu queria te ouvir um pouco mais sobre essa ideia do paradoxo, né, que o Salinas utiliza, né, no livro clássico do Salinas, o Paradoxo de Rousseau, mas no outro Uhum. sentido, você utiliza esse paradoxo no caso da estátua, né? Sim. Esse paradoxo poderia ser pensado também no sentido de que Rousseau pode ser considerado um pessimista na medida que mostra a estátua, né, gasta, corrompida pelo tempo, degradada, né, Uhum. pelos efeitos do tempo, mas também Rousseau pode ser pensado como um otimista, mas não pela estátua em si, né? Mas pela educação dos Uhum. homens, como você Uhum. mesmo disse, o Emílio. Então tem esse paradoxo. Se a gente vira a estátua apenas por ela, nós tenderemos a achar que Rousseau é apenas um pessimista, né? Uhum. Sim. Mas se nós lermos Rousseau para além, né, com outras metáforas, outros Uhum. elementos, vamos Uhum. perceber uma riqueza maior. Você concordaria com essa análise? Concordo, concordo plenamente. Eu acho que Rousseau é pessimista na leitura que ele faz de mundo, extremamente pessimista, mas é otimista quando ele pensa possibilidades, quando ele projeta, quando fala do dever ser, quando ele fala das possibilidades educativas e, enfim, daquilo que pode ser projetado ou feito da agora para frente. Então, aí é um otimismo. Perfectibilidade poderia entrar nessa categoria, não? Exatamente, a própria perfectibilidade já é uma capacidade de adequar, por exemplo, o amor próprio, não é? O amor próprio ele pode ser educado, existe uma possibilidade de educá-lo, como diz o Dal Bosco e o Friedrich Neuhauser. Mas olha, Wilson, muito bom, eu te agradeço. Eu passo a palavra para você fazer as últimas menções aqui para a gente se despedir do público que está nos assistindo, que está nos seguindo desde o início, para a gente poder encerrar. Então tá bom. A guisa de conclusão, e eu queria falar mais algumas coisas, porque o título da nossa live é A Gênese da Estátua de Glauco. Eu falei da gênese, de como ela surgiu, ela, o livro e o conjunto de conferências. Mas o título também é A Expansão da Rede Russoniana. Eu só queria dizer que eu faço parte da Rousseau Association, até da diretoria da Rousseau Association lá dos Estados Unidos, e há muito tempo eu venho lendo a produção inglesa e norte-americana, que é uma produção excelente. Eu creio, algumas pessoas dizem que eles não escrevem muito bem, é porque não conhecem a obra deles. Quando você se dedica a ler, por exemplo, Alan Bloom, Judith Sklar, Christopher Kelly, John Scott,
aí sim você percebe que eles escrevem muito bem e eles têm uma compreensão muito boa de Rousseau. Eu estou lá quase todos os anos que organizam a nossa reunião. E nós vamos ter a reunião da Rousseau Association aqui, porque eu fui lá o ano passado, em Nova York, e fiz a proposta de sediar o ano que vem, porque é bianual, o nosso encontro da Rousseau Association aqui em junho de 2027. Todos estão convidados. Mas nesse ínterim, entre Estados Unidos e entre França e tudo mais, eu comecei a ler muito a produção latino-americana, a produção hispânica, certo? Eu li textos da Vera Waxman, da Argentina, do Stefan Vinolo, do Equador, do Gabriel Entin, da Argentina, Luiz Guzmán, do México, Humberto Castrillon. Humberto Castrillon tem uma compreensão do Emílio maravilhosa. O Tomás Schwach, lá do Chile, que é o que vai ser o nosso anfitrião lá do Encontro do Chile, que vocês estão convidados também. Antônio Carlos, você está convidado também aí conosco lá no Chile. Vai estar um frio maravilhoso. Então, a partir depois que eu cheguei da França, é que eu resolvi entrar em contato com essa turma e nós criarmos um grupo, aí que é a expansão da rede russoniana. Aí nós criamos um grupo, que é o GEI Rousseau, o Grupo de Estudos Ibero-Americanos Rousseau, que fez um link com a Rousseau Association e com os nossos rousseauistas daqui. Então, nós estamos reunindo aí, numa grande rede, os russonianos da América Latina, Brasil e Estados Unidos. Eu acho que essa é uma expansão que nós precisamos fazer para dialogar, não apenas para mandar aluno, receber professores, igual o Johnny Scott vem aqui em agosto, ficar comigo aqui umas 2 semanas, mas também trocar ideias, trocar perspectivas, porque eles têm uma produção muito boa e nós precisamos também traduzir as nossas obras para o francês e para o inglês para que sejam lidas por eles. Então nós temos o Geiro Sou, com mais de 30 pesquisadores, convidamos interessados para fazer parte. As 2 línguas oficiais são português e espanhol, e da Rousseau Association em inglês e francês, certo? E estão convidados para os nossos 2 encontros, em julho agora no Chile, e em junho do ano que vem aqui em Goiânia. Muito obrigado, Antônio Carlos, por essa oportunidade, aos nossos ouvintes, e saudações a todos os membros da ABS 18. Muito obrigado, Wilson, pelo convite, mais uma vez pela presença. Continue nos enviando toda a divulgação, tudo que você estiver organizando aí. Você tem percebido que a gente tem divulgado, Sim, né? sim. As pessoas têm perguntado, então a nossa função como eu disse, é divulgar ao máximo a nossa sociedade, divulgar ao máximo a produção dos nossos associados, né? E eu espero contar com todos vocês em junho, né, de 1º a 4 de junho, lá em Belo Horizonte, e que nós teremos a oportunidade de continuar essa conversa. Tá bom? Certo. Muito obrigado, gente, todo mundo que está nos assistindo. Até o próximo mês, 19 de abril, às 19 horas, aqui. E continuem seguindo a gente, divulgando a nossa página da ABS 18. Boa noite. Boa Até a noite, até próxima. mais para todos. Tchau.